Olá, boa noite a todos, tudo bem? Bom, hoje, para quem tá no Face do Gepa, não me conhece, eu sou a Laila, trabalhadora aqui da casa, e hoje eu que vou conversar aqui um pouquinho com vocês aí sobre o Evangelho. Nessa noite de segunda-feira. Então, para começar, vamos fazer a nossa prece. Que possamos então fechar os nossos olhos, tranquilizar a nossa mente, tranquilizar os nossos corações, agradecer a Deus por mais um dia, por mais esse instante nessa existência, nesta vida, onde podemos estar aqui, onde podemos falar de Jesus, falar do Evangelho, falar do bem. Que toda luz, todo amor, toda alegria possa preencher a cada um de nós, onde quer que a gente esteja. E assim, envolvidos por essa energia, por esse amor, por essa luz, damos início ao estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, cá estou eu, então, mais uma segunda aqui no Gepa. E hoje, o tema que eu peguei do Evangelho pra gente falar um pouquinho é sobre o capítulo 3 do Evangelho, que é o capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai, que é um capítulo que vem sendo muito falado por várias pessoas, vários outros palestrantes aqui da casa têm falado disso, e eu confesso que eu até me inquietei, mas eu sempre procuro ouvir a espiritualidade, do que eles querem que eu fale, porque eu tento ser útil aí neste propósito, então eu tento sempre pedir uma orientação, uma inspiração para poder falar de algo que seja de fato aí o que a espiritualidade quer que a gente comunique, que a gente reflita e tudo mais. Então, aí me veio justamente este texto: há muitas moradas na casa de meu pai. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas o que mais há para se falar, E aí eu trouxe justamente, do Evangelho, e eu destaquei alguns pontos que é o que eu quero falar aí para a gente estar refletindo. Para começar, se há muitas moradas na casa de meu pai, nós estamos falando de que pai, Não é certamente José Edson, no caso, não é o meu pai desta encarnação, mas, no caso, Deus, Que quem falou há muitas moradas na casa de meu pai foi Jesus, nosso irmão mais velho aí. E aí, vamos pensar em Deus, Eu sempre gosto de falar de Deus, eu sempre gosto de trazer essa base quando eu vou falar, porque eu acho que quando a gente tem determinada concepção de Deus, a gente consegue perceber as coisas de uma forma ou de outra. Então, Deus é o Criador, Deus é a fonte da vida, a base de toda a existência, a inteligência suprema. Então, ele é criador e ele é inteligente, certo? Ok. Então,
Deus é criador, um criador inteligente, então a gente vai presumir que ele é o quê? Criativo, no mínimo, certo? Então, se uma pessoa que, né, se a gente pegar com base nas pessoas, as pessoas que são criativas, elas deixam de criar, elas param, um dia elas falam, ai, cansei, não vou mais criar mais nada, tô enjoada. Não, porque justamente é a inquietação que gera criatividade. A pessoa quer sempre algo novo, algo melhor, pensar em outras possibilidades. E, poxa, se a gente está falando de uma característica que em nós humanos é uma característica que nos movimenta, que faz querer criar sempre mais, imagina Deus, né? Vamos pensar, imagina Deus sendo que a gente diz já logo que ele é o criador. Então, se ele é o criador, ele cria. E aí eu queria, né, eu me fiz já há algum tempo, né? É uma das perguntas que me fazem ter clareza aí nessa ideia. Que é, por que Deus, o criador, criaria todo o espaço infinito? Ele cria o espaço, né? Toda a infinitude do espaço, né? Tudo que a gente nem sabe ainda que existe. Por que ele criaria um espaço infinito? Aí ele cria vários planetas. E aí ele vai permitir, vai colocar a existência de vida humana só aqui na Terra? Faz algum sentido pensar que Deus, inteligente, criador, vai colocar a vida, vai fazer com que a vida exista só aqui, só no planeta Terra, no nosso planetinha aqui? Não tem sentido. Para mim, não tem sentido nenhum. Porque, né? Para que criar um infinito todo aí? Uma dimensão, né? Dimensão espacial aí que a gente não tem nem noção de como é, para simplesmente colocar lá um tantinho de pessoa para viver amontoado lá naquele planetinha lá, que é meio perto, meio longe do Sol, que o Sol é uma estrela meio pequena, meio grande. Aí põe lá, então cria lá, tem a Via Láctea, várias estrelas, constelações, outros planetas e tudo mais, estrelas de primeira grandeza. Aí Deus, com a sua inteligência toda, com o seu potencial criativo todo, né, que ele é o criador em si, ele vai de tudo isso, que é o mínimo que a gente conhece, mas é tudo isso, porque para mim pelo menos é muito, né? A nossa capacidade humana ainda tem dificuldade de pensar em todo além, devido à nossa pequenez. Aí ele vai, com tudo isso que ele criou, com esse universo, várias galáxias, várias estrelas, vários planetas, ele só colocou vida aqui? Só criou um pouquinho de ser humano para pôr vida aqui na Terra? Não faz sentido nenhum, né? Para mim, pelo menos, se fosse pensar dessa forma, para mim, né, seria contra a ideia de Deus ser inteligente. Não seria, né? Não daria para falar que Deus é inteligência, criando tudo isso e só botando vida num único cantinho lá, num planetinha pequeno como é a Terra, né? E aí a gente começa a pensar, então, pô, tem que ter vida em outros planetas, né? Deus é inteligente, tem que ter vida em outros planetas, legal. E aí a gente pensa, mas
Será que então são aqueles monstrinhos verdes com a cabeça triangular, com aquele olho gigante, brilhante, aqueles extraterrestres, né? Aquele formato lá do ET? Não, né? Mas também pode ser que a forma humana em outros planetas não seja igual à forma humana aqui na Terra. Em outros planetas, a vida aqui, né, o corpo humano, a evolução das espécies, a espécie que conseguiu se destacar e que evoluir, chegar no estágio humano foi, né, a partir dos macacos, certo? Mamíferos, né, macacos, chegaram, foi evoluindo, né? Isso a gente tem lá Darwin que nos explica, né? Toda a ciência, né? E volta, quem não lembra muito bem é porque não prestou muita atenção nas aulas da 7ª série. Quem prestou atenção nas aulas da 7ª série tem que saber a evolução das espécies, isso é matéria. 7ª série, 8º ano, é isso aí. Então, assim, Darwin vai trazendo aí que é o que a gente estuda de conhecimento científico, que é o mais oficial no planeta, a teoria evolucionista. Então, nós evoluímos dos macacos. Em outro planeta, quem garante que a evolução vai se dar dos macacos? A evolução pode se dar dos felinos, a evolução pode se dar dos mamíferos aquáticos, ou a evolução pode se dar dos anfíbios, dos répteis, das aves, né? A gente tem aí várias possibilidades, várias categorias. Ou pode ter outras categorias de animais que a gente até desconhece, que aqui não cresceu, em outros lugares, outros planetas cresceram. Agora, eu pensar que vai ser tudo aqueles homenzinhos verdes, aqueles homenzinhos de 3 dedos, que vai chegar e vai, né? É uma coisa muito pequena. Já gosto mais das séries nerds, né? Star Wars, Star Trek, que trazem já aquela ideia de outros humanos com características diferentes, outras espécies em outros planetas, outros orbes diferentes, mas com inteligência, alguns com características próximas às pessoas da Terra. Isso já é uma ideia mais inteligente, que já traz a ideia de, poxa, temos um universo todo aí para explorar. E aí, isso é muito interessante a gente pensar, porque tem gente que ainda fala hoje, mas isso é absurdo. Como assim? Então, gente, quando há pouco mais de 500 anos atrás, Cristóvão Colombo chegou lá para os reis portugueses, para os reis espanhóis e falou, olha, nós vamos ir reto lá naquele oceano, naquele mar, que nós vamos encontrar um lugar novo. Você é louco, nós vamos cair, vai afundar tudo. Não era essa a ideia que eles tinham na época? E aí ele foi indo de rei em rei, nos vários reinos, até conseguir que os reis espanhóis acabaram patrocinando a viagem dele, né, para as Américas. E aí, né, eis que chegou aqui, chegou do outro lado. Então, até então, o que se pensava? Se pensava que o planeta Terra todo era aquele cantinho, né? Isso da visão europeia. Os povos nativos aqui, os indígenas brasileiros, também
não imaginavam que existia outra terra, outros povos, além do mar que eles viam nas nossas praias aqui no nosso litoral. Não pensavam nisso. Não se tinha essa ideia. E aí, eis que uma hora nos encontramos, né? Os indígenas com os europeus vieram, né? Teve seus prós e contras e estamos aqui hoje. E sabemos que a Terra é uma esfera, que a gente pode dar a volta, que a gente sai de um lugar e vai chegar no outro e que a gente consegue, né? Conseguimos hoje até foguetes, né? Naves espaciais que saem do nosso orbe e vão lá e fotografam. Nós temos satélites que fotografam o planeta e a gente dessa forma consegue entender que ele é uma esfera, como a gente tem tantos outros outros planetas que os satélites registram, que as espaçonaves registram. Então, poxa, gente, como que a gente pode se a gente achava que não existia nem outro pedaço de terra, né? Há 600 anos atrás, os europeus, que era ali na época a civilização com uma tecnologia mais avançada aí na questão de navegações e viagens, os europeus, há 600 anos, eles não acreditavam que existia outro pedaço de terra além do mar. Eles não acreditavam que existia pedaço de terra além do mar. Hoje a gente sabe, a gente tem registro fotográfico de satélites de que existem de fato outros planetas no espaço. Como que a gente não vai, né, cogitar a ideia de que de fato existe o quê? Vida. Né? Existe vida em outros planetas. Por quê? Porque a gente precisa disso. Porque nos planetas que a gente vivencia, que a gente experiencia na carne, e enquanto criaturas, não só do planeta Terra, mas do universo, né? Nós precisamos evoluir, precisamos crescer. Então, quando Jesus diz, né? Vou pegar aqui a citação do Evangelho aqui. Que vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos um lugar. E depois que me for e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós aí também estejais. Então, ele traz, né? Ele coloca para nós que tem muitos espaços e que nós transitaremos entre essas moradas, né? E aí Kardec já traz aqui, logo aqui, eu até grifei, né? Dos diferentes estados da alma na erraticidade, que continua aqui no Evangelho. Kardec já traz, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados estadas adequadas ao seu avanço. Estadas adequadas ao seu avanço. Ai, Laila, mas pelo amor de Deus, tem tanto espaço, né? Tantos outros planetas, então, legal. Então, por que Deus foi me colocar justo aqui? Você não fala sempre que Deus é bom, mas para que ele me colocou aqui então, gente? Porque isso aqui não é bom, não. No entanto, Kardec já esclareceu aqui.
oferece aos espíritos encarnados estados adequados ao seu avanço. Isso quer dizer que nós estamos aqui porque este é o planeta mais adequado ao nosso avanço. Ai, mas o planeta é muito ruim, a Terra tá ruim. Então, sinto dizer, mas é o que temos para hoje. Como diz um grande amigo meu, é o que temos para hoje. Não tem outra ideia, não tem outra possibilidade. É o que nos cabe, porque e não é onde Deus nos colocou, onde Deus, né? Nossa, eu quero que ela fique lá sofrendo naquele planetinha lá, aquela terra lá. Não. É onde nós nos encaixamos no universo, onde nós nos adequamos. Então, se aqui estamos, é porque nós nos colocamos aqui. Não foi Deus que nos colocou aqui, não foi Jesus, não estamos aprisionados, podemos ir a hora que quisermos. Queremos? Ainda não. Ah, mas eu quero, eu não gosto. Então, tá. Só que aí entra, né, o nosso querido Platão com o nosso ilustríssimo, né, ilustríssimo mito da caverna de Platão, que justamente traz a nós aí, né, no sentido figurado, no mito lá, que quando o corajoso lá que saiu, encarou, escalou e saiu da caverna, quando ele voltou para buscar, e aí voltou meio estrupiadinho, né, porque voltou escorregando para dentro da caverna, saiu rolando, tudo. Todo mundo falou que não queria sair não, que era muito ruim, imagine, ia ficar sem enxergar e tudo mais. E aí, sinto também dizer, porque tô aqui junto, gente, não tô falando de ninguém, tô falando de mim, né? Tamo junto. Mas a realidade ainda escolhemos estar aqui. Ai, mas eu queria estar num lugar melhor, que não sei o que não tivesse pessoas chatas e tudo. Então, mas e quando a gente é chato? Ai, mas eu não queria estar com esse... Ai, mas tem corrupção. Então, será que somos incorruptíveis? 100% incorruptíveis? Será? Não sei, né? Nunca me ofereceram $1 milhão para eu fazer alguma coisa absurda. Não sei. Nunca estive em desespero total para falar, vou fazer isso. Não sei. Não cheguei no limite do meu desespero. Não testei ainda todos os meus limites. Tenho aqui, né? A minha vida tem os meus problemas, como todo mundo, tem as minhas alegrias, como todo mundo. Estamos vivendo. Será que eu posso, né, dizer que não vou fazer tudo certo? Se alguém não precisa de muito. Bom, quando eu sei que algumas pessoas vai ficar falando mal de mim, me difamando, eu fico brava. Dá uma raiva assim, né? Isso acontece comigo e aposto que quase todo mundo aí. Ainda me frustro, ainda fico indignada, com raivinha das coisas que eu não concordo. Estou pronta para estar num planeta lá evoluído, para aceitar todas as coisas, né? Imagina, né? Jesus lá com toda a sua perfeição, que vê
né? Eu estou pronta para amar aquele cara lá que tá fazendo um monte de besteira aí no âmbito social e que eu não concordo. Eu tô pronta para falar: vem cá, meu querido, me dá um abraço, eu vou cuidar de você. Queria estar, mas eu tento, mas não consigo sempre. Não dá. Porque essa sou eu. Então, estou aqui neste planeta, que é considerado um mundo de expiações e provas. Estou aqui mesmo. E é aqui que eu vou ficar até eu entender de fato que eu preciso mudar. Para eu estar num mundo feliz, num mundo bom, cheio de alegrias, de plenitude, eu preciso estar, né? Uma vez a deusa Samu deu uma palestra aqui no Nós Espíritas e ela falava, né? Citando aí um exemplo, né, das pessoas que ficam, porque lá eu vou morar lá na Europa, eu vou morar lá nos Estados Unidos, vou pro Canadá, porque lá que a vida é boa, porque lá as coisas funcionam e não sei o que, e aí eu vou ser feliz. E aí ela falou, mas não esquece que você vai também pra lá, viu? Porque, né, a gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente fala, não, que lá é maravilhoso, mas onde você tá? Você tá lá ou você tá aqui? Você vai pra lá, mas você vai com o pensamento de lá ou daqui? Porque se você simplesmente for pra lá e continuar fazendo as mesmas coisas, levando a mesma vida que você tem aqui, pode ter certeza que lá vai ser exatamente igual, porque você não mudou. Não adianta você estar num lugar diferente se você for o mesmo. Agora você pode permanecer no mesmo lugar e se transformar e mudar os seus pontos de vista, e estudar e aprender e desenvolver aí novos hábitos, novas práticas, e aí sim vai ser diferente. Então, é isso que está acontecendo com a Terra agora. A Terra, né? Eu me empolguei aqui falando, gente. Novidade. Novidade, sempre acontece isso. Eu destaquei alguns outros trechos aqui, vou dar uma corridinha, né? Que Kardec fala sobre as categorias dos mundos habitados. Então ele fala aqui, né, na Terra, é um mundo inferior, né? Então, nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. As paixões reinam soberanas e a vida moral é quase nula. Tipo, as paixões não são, paixão, tô apaixonado de amor, né? As paixões são esses sentimentos fervorosos. Então, assim, essas raivinhas que dá na gente, essas coisas, isso são as paixões, elas reinam, né? Porque a gente, às vezes, não tem esse controle mental e emocional. E aí, à medida que essa se desenvolve, né, a moral, a vida moral, à medida que ela se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, totalmente espiritual. Então, aqui onde a gente está, a vida é mais material, e nos mundos avançados, onde a moral começa a se sobressair, vai prevalecendo, a vida é quase que totalmente espiritual. Então, não adianta eu querer chegar lá no planeta lá que é mais evoluído, um mundo feliz, um mundo celeste, e querer encontrar a vida na forma de matéria que eu tenho aqui na Terra. Porque os cientistas fotografaram no espaço e não acharam vida igual daqui. Não vai mesmo, gente. Porque se for um planeta mais evoluído, como é que vai ter a vida material com essa matéria densa que a gente tem aqui
Sendo que nos mundos mais adiantados, a vida é quase que totalmente espiritual, não tem sentido, né? Até porque, né, eu já falei um pouquinho numa outra palestra sobre os motivos da nossa encarnação, por que a gente reencarna, e uma das coisas é justamente essa, né? A gente reencarna para evoluir, para aprender, para depurar a matéria. Quando a gente já for evoluído, a gente vai precisar reencarnar cada vez menos. E aí a vida no nosso planeta vai ser cada vez menos material e mais espiritual, naturalmente, né? O que faz total sentido. E aí também depois Kardec coloca aqui no Evangelho, né? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mundos primitivos destinados, né? Ele fala sobre a classificação geral, né? Isso é geral, porque não é assim, né? Não é uma escada, é uma espiral, né? Então vai subindo, né? Devagarinho. Não é degrau por degrau. Pulou. Não tem isso, é devagarinho. Então, no geral, pode se classificar dessa forma. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, é uma matéria densa mesmo, com maior dificuldade. Mundos de expiações e provas, nas quais domina o mal. Estamos aí na Terra, galera. É esse aí. Estamos num processo, na verdade, agora, né? E o Kardec, o Evangelho foi publicado em 1864. Então, agora nós já estamos um pouquinho melhor, estamos na transição aí, na evolução do nosso mundo para um mundo regenerador. Aí aqui a descrição simples de Kardec, né? Para se aprofundar mais, a gente pega lá no Livro dos Espíritos, tem tudo isso mais detalhado. E na Gênese também. Então aqui, mundos regeneradores, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, então não são espíritos perfeitos, são almas que ainda têm o que expiar, ainda tem que depurar, ainda tem que polir mais, né? Vão buscar novas forças, repousando inteiramente das fadigas da luta. Então, começa a ser uma coisa mais tranquila, mais equilibrada, já não fica o mal predominando, mas o povo ainda tem que espiar. Então, se ainda tem que espiar, ainda tem, né? Não é aquela coisa, né? Estamos chegando nessa fase de calma, só que, como a gente sempre sabe, antes da bonança vem o quê? A tempestade. Estamos aí na tempestade mesmo. É esse o momento, viu, galera? E aí, depois tem os mundos felizes, nos quais o bem supera o mal. Então, pensa, né, que olha quanto tempo já de terra e tudo mais. Dizem que a parte de expiações e provas começou na época, um pouquinho antes ali, né, por volta ali da época do Cristo, então 2020, então vai demorar umas encarnações ainda pra gente reencarnar no mundo feliz, se for aqui na Terra. Se melhorarmos muito e tivermos aí a competência de ir para um outro planeta feliz no universo, aí cada um. Mas quem for ficando por aqui mesmo, tenha ciência que ainda vai demorar só uns milêniozinhos só pra gente chegar lá. E aí, a gente tem o que? Depois disso, os mundos celestes ou divinos, que é onde a gente almeja estar, apesar ainda da nossa distância, mas é onde a gente almeja e é a nossa destinação, porque, né,
Somos criados à imagem e semelhança de Deus, com todo o potencial para chegarmos a esse nível celestial de perfeição, né? E esses mundos são a morada dos espíritos depurados. O que é uma coisa depurada? Uma coisa, né, purificada, já sutil, leve. E aí, lá o bem reina exclusivo. Então, né? Nos mundos felizes, então, se ele fala que nos mundos celestes é que o bem reina exclusivo, nos mundos felizes o bem supera o mal, mas não quer dizer que não existe mais mal, né? Então, como nós ainda estamos aí um pouquinho para trás, é isso aí. E aí, né, a gente fala aqui da Terra, né? Ele coloca que a Terra pertence à categoria de provas e expiações, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Por isso, somente por isso, que a gente ainda vive tantas dificuldades, porque a gente ainda está nas provas e expiações, estamos nessa transição, e que bom, e vamos chegar lá, vamos, né? O progresso, a lei de evolução, a lei de progresso é uma lei universal, né? Tudo progride, tudo caminha, não tem estaticidade, né? Nada no universo é estático, e a gente também não vai retroceder, a gente vai caminhar, vai evoluir, vai para frente. O que pode ser a passos lentos, passos meio correndo, e aí depende de nós. Mas estamos caminhando, né? E aí, ressalto, esse momento é um momento, né, que é um momento difícil, é um momento turbulento, sim, mas depois a gente vai se ajeitar aí mais nessa ideia aí de mundo regenerador, que não quer dizer que tudo vai ficar lindo, maravilhoso e todo mundo vai sair plantando as florzinhas nos jardins dos colegas e a gente vai todo mundo acordar de bom humor e ninguém vai mais se importar de pegar o metrô lotado. Não é assim que vai acontecer, não é no estalar dos dedos, né? Graças a Deus, né? Não é no ritmo do Thanos, é no ritmo da humanidade, nos nossos passinhos aí, né? E aí, só pra gente finalizar, que eu me empolguei falando, eu queria citar para vocês uma frasezinha aqui, que eu grifei, do Kardec, quando ele fala, né, o título do texto é Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. E eu gostaria muito de ler esse trechinho que foi publicado em 1864. E ele fala assim: espanta encontrar-se na terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todo tipo. E conclui-se que a espécie humana é uma triste coisa. Quando eu li isso hoje, preparando, eu falei, doença de todo, enfermidade de todo tipo, eu não sabia nem o que estava falando em 1864, gente. Olha aí, né, o que a gente está vivendo hoje, uma pandemia, né, e ele já falava dessas questões de enfermidades em 1864, né, pensa quanto tempo antes. E aí ele fala, né, se olhar para isso, você fala, putz, a espécie humana é uma triste coisa mesmo. No entanto, ele complementa, continua, né? Ele coloca, esse julgamento provém do limitado ponto de vista a partir do qual é emitido e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que não se vê sobre a Terra toda a humanidade, mas uma pequenina fração dela. Então, gente, a gente não pode se apegar só no que a gente vê, né?
Porque se a gente só se apegar no que a gente vê, na matéria de fato, aquilo que é palpável, aquilo que está ali na presença dos nossos olhos, a gente vai de fato falar: tá tudo perdido, é uma triste coisa a humanidade mesmo, não quero saber disso mais. No entanto, o que a gente tem aqui encarnado neste planeta e tudo mais é uma pequenina fração, é só um pedacinho, né? Tem muito mais espíritos desencarnados na Terra, no orbe terrestre, na Terra, do que, né, no planeta encarnado com um corpo físico, né? De espíritos desencarnados há muito, muito mais. E aí, se você pensar em espíritos que estão até de outros orbes, que ainda estão vindo aí para ajudar e tudo mais, você fala: nossa, gente, tem muito mais coisa assim nos favorecendo, muito mais espíritos de luz e pessoas boas que estão aí favorecendo do que prejudicando, né? E isso é o que Kardec publicou, né? Ele escreveu antes. A maioria dos textos do Evangelho, quando a gente vai lendo as instruções dos espíritos, tudo, tem muita coisa de 61, 62, 63, né? Se vocês prestarem atenção, tem alguns de instruções que tem datas, né? No final. Aqui eu não tô com nenhum nessa cópia que eu fiz aqui. Mas então aqui em 1864 ele publicou dessa forma. Então, se naquele período era pouco que tinha de coisa, né, da parte ruim da humanidade, era pouco naquela época, hoje então muito menos. Claro que a proporção nossa, mas naquela época tinha muito menos pessoas encarnadas, a densidade demográfica era menor, claro que era. No entanto, a proporcionalidade vai crescendo para o bem, porque vão ficando cada vez mais, porque aí entra numa outra frase do Cristo, um trecho que eu gosto muito, quando ele fala: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. E o sofrimento, a dor, o mal, ele cansa. Cansa, é pesado, é cansativo. Se não fosse aí os nossos vícios, né? Se a gente ainda não tivesse ali tão enraizado, às vezes, né, o orgulho, a questão de vaidade, seria muito mais fácil perdoar do que querer se vingar. Você perdoa, você fala: ai, seja feliz, e tá tudo bem, fez pra mim, tomara que não faça pra mais ninguém. E vida que segue, você respira e vai. Agora do contrário, quando você fala: não, aquela pessoa fez isso comigo, ela tem que me pagar. Não tá certo isso, não. Tá errado, vai ter que pagar, vai ter que sofrer. Isso é cansativo. É pesado. É o contrário do que o Cristo nos oferece. Então, assim como nós vamos nos cansando do mal, né? Até a gente tem no nosso ciclo de vida encarnado, a gente tem muito isso, né? A gente tem, né? A gente fala justamente, né? A infância, aquela coisa que você é cuidado, você está meio adormecido. Aí na juventude é aquele ser apaixonado, eu vou fazer, eu vou acontecer, ninguém pode comigo. É a adolescência, aquela explosão. Mas depois vai chegando a maturidade e você vai entendendo: opa, pera lá, isso compensa, isso não compensa,
vamos pesar, vamos ver, isso vai ser legal, mas isso vai me dar tanto de trabalho, isso, não, deixa pra lá, é muito trabalho para pouco fruta aí para eu colher, então não vou, né? E depois, quando vai chegando ainda, depois vai ficando mais velho, as pessoas mais velhas costumam ser mais tranquilas, e não é necessariamente porque não tem mais energia para gastar assim. Não é, porque até tem pessoas que são, mas são pessoas que de fato você vê que aprenderam um pouco, né? Não é que não aprenderam nada, porque ninguém passa sem aprender nada, todo mundo aprende alguma coisa, mas aprenderam um pouco. Mas aquelas pessoas que aprenderam, você vê que chega depois de uma certa idade e fala, e aí você vai, né? Eu cada vez mais tenho esse hábito aí de reparar, de observar as pessoas tentando aprender. E aí eu vejo, assim, algumas pessoas que eu já vejo e falam, né, que eu considero sábias, e é clara essa postura. Deixa isso pra lá, vamos fazer de outro jeito, não dá pra ser assim, vamos de outro jeito, não dá pra seguir esse caminho, vamos pelo outro, tá tudo bem, né? Vamos ser gratos e tudo mais. E aí você vai vendo que isso é o que nós, enquanto espíritos, vivenciamos. Nós temos a nossa fase da infância, o ser humano primitivo, né, que fica ali para sobreviver. Aí nós temos aí a nossa fase agora, que é de seres apaixonados, queremos fazer acontecer, mas agora a gente já tem muitos espíritos, né, aqui do nosso planeta, que estão começando a desenvolver essa postura mais madura de perceber que o mal cansa, de perceber que tem outras formas de fazer, de perceber que quando o outro fica feliz, eu fico feliz também, quando o outro fica em paz, eu fico em paz também. Então, você vai começando a usar mais a inteligência e menos, né, cedendo ali aos instintos, às paixões. E é isso que a gente quer, é isso que eu tinha para falar, já falei muito mesmo. Lá vai mais uma palestra longa minha pro YouTube. No entanto, eu acho que era algo muito... eu acho sempre válido a gente refletir sobre o nosso potencial de melhora, o quanto a gente pode fazer, o quanto a gente pode melhorar, porque é muito, né? Um pouquinho é muito, e a gente entender que nada está perdido, né? Que tá tudo muito bem achado, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e o nosso planeta também está encaminhando, né, para uma nova fase, que também é o certo, e logo a gente fica melhor. Ok? Bom, então, só para falar sempre, né, a gente continua aqui, tem os livros aqui do Clube do Livro, a gente continua com o Clube do Livro. Qualquer coisa, entre em contato com a Meire, né, tem o WhatsApp, o telefone dela aqui, aí vocês entrem em contato pra gente continuar mantendo aí os nossos trabalhos da casa. A padaria agora tá voltando, a padaria do Gepa também tá tudo sob encomenda, as meninas estão fazendo tudo, né, com toda a segurança, com touca, máscara, tudo mais, tudo bonitinho. E os marmitex também, né, que a gente tem distribuído para as pessoas. Então, continuamos precisando de alimentos, né? Ainda tem muita gente aí com dificuldades, né, muitos moradores de rua. Então, continuamos precisando de alimentos, de água e as coisas aí para casa, as coisas do café da manhã, também de terça e quinta. O pessoal tá vindo, alguns vêm buscar, outros vão, o pessoal daqui, os trabalhadores levam. Então, quem puder, nos ajude pra gente
né? Porque a gente juntos possamos ajudar mais pessoas, certo? E também tá chegando agora a nossa festa, dia 12 de outubro, do Dia das Crianças, que estamos aceitando doação de brinquedo, doação de refrigerante, de ingredientes para fazer bolo, porque vai ter bolo, não vai ser na forma tradicional, mas a gente vai entregar aí para as crianças com toda a segurança essa alegria que é essa festa do Dia das Crianças, certo? Então, mais uma vez, fechamos os nossos olhos e que possamos agradecer pela oportunidade tão feliz, tão abençoada de refletirmos, de pensarmos, de compreendermos os ensinamentos do Cristo. Que possamos mais e mais a cada dia conhecer e entender o nosso amado Jesus. Que mais e mais o amor possa se propagar neste que é o nosso planeta, a nossa morada, mas em todo o universo. Que a luz se faça para todos. Que o bem possa prevalecer mais e mais em nós e aqui, em nossa morada, em nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos e um beijo, até a próxima.